Vamos por parte. Veja bem. O caso do Caio Jorge é o caso mais complicado que tem no que diz respeito à aplicação ou aplicabilidade da lei. Porque o Caio Jorge, de fato, ele foi denunciado em 2 artigos e se ele for condenado nos 2, ele toma aí um gancho de 12 jogos. O Caio Jorge, ele merece ser punido por ter praticado os atos em que ele está sendo denunciado. De fato, ele merece ser punido. Ah, Cláudio, mas os outros caras não são punidos. Eu sei, tá, gente? Eu sei disso. Só que uma cagada não justifica a outra. Nós precisamos ter este entendimento. É caso de... É censor mesmo. Tem que ter senso. A gente tem que ter senso. Independente se os outros não são punidos, a gente não pode utilizar como subterfúgio argumentativo para justificar a merda que o Caio Jorge fez. Infelizmente o Caio Jorge fez o sinal de roubo, que o juiz é ladrão mesmo, e também ele apertou a mão do frango lá, que estava machucada, segundo eles. A mão do frango estava machucada, embora o frango depois tenha apertado a mão do árbitro e tá tudo bem, né? Isso mostra ou prova que o cara não estava machucado, mas alegou que estava machucado. Ok, vamos ver até onde isso vai dar. O que se sabe é que o Caio Jorge praticou os atos dos quais ou dos tais ele está sendo acusado e irá a julgamento. Eu não vou usar ninguém aqui como gancho, tá, gente? Pra me justificar nada. Nem a questão do Lucas Romero, que pra mim é um absurdo. Aí nós tivemos acesso hoje mais cedo a algumas informações. E essas informações tratam de que o Lucas Romero estaria indo a julgamento não necessariamente por ter esbravejado com o safado do juiz. E sim por ter feito o mesmo gesto que o Caio Jorge havia feito anteriormente e gerando a sua expulsão. Bom, porém, dentro deste mesmo interim, mesmo eles acusando o Lucas Romero de ter cometido tal ato, eles não têm como provar, porque, segundo eles, as câmeras não conseguiram pegar o Lucas Romero praticando o gesto. Se não tem como provar, por que levar a julgamento? Gente, eu passei por inúmeros julgamentos já na minha vida. E você só vai até lá quando tem prova. Você só senta no banco dos réus se tiver prova. Se não tiver prova, não tem acusação. Vai acusar baseado em quê? Não tem nada em que se basear. Porque se não existe a imagem mostrando o Lucas Romero fazendo determinado sinal, este aqui, ó, de juiz ladrão, porque roubou mesmo, não tem por que levar o camarada a julgamento. Porque se ele tivesse sido expulso, algo justificaria. Algo justificaria. Se ele tivesse tomado o cartão, algo justificaria. Mas não, ele não foi punido em campo. Se ele não foi punido em campo, como ele seria punido fora de campo? É uma atrocidade. É uma loucura o que estão tentando fazer com o Cruzeiro. Porque se os jogadores do Cruzeiro, e corre o risco sério, tá? O Cruzeiro foi postergando, segundo as palavras do próprio Pedro Lourenço, o Cruzeiro foi postergando esse julgamento para ver se chegava até o final da competição. Enquanto mais para frente, melhor. Automaticamente, eles já também tinham a mesma intenção, por isso deram o privilégio ao Cruzeiro de levar um pouco mais adiante para chegar até no momento crucial da temporada para tentarem, e muito provavelmente vão conseguir, tirar 3 dos principais jogadores do Cruzeiro da disputa final das competições em que o Cruzeiro briga frente a frente com todos os adversários. É uma loucura e, sinceramente, não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério. Eu já disse e repito, não vou utilizar como subterfúgio argumentativo a não punição
de alguns jogadores que cometeram atos muito piores, muito maiores do que os atos protagonizados pelos jogadores do Cruzeiro. É uma loucura. O Bruno Henrique, ele tá participando de uma parada que é crime que fere a integridade moral da nação. É tipo um crime de político. Porque o futebol, ele mexe com todo mundo. Mas também, né? Mexe com o emocional de todos os envolvidos. E aí, o Flamengo vai fazer um jogo e nesse jogo existem pessoas que estão ali... Velho, nós estamos falando do futebol e não é à toa. Nós estamos com quase 500 aparelhos conectados aqui de pessoas que levam a sério o futebol. Aqui no chat da Claudio Silva TV tem brincadeira, tem zoação, tem descontração, tem piada, mas não tem babaquice. Aqui no chat da Claudio Silva TV tem pessoas sérias, pessoas inteligentes, que tiram um tempo do seu dia, todos os dias, para acompanhar a nossa programação aqui, entendendo que há a necessidade de que sejam informados, de que tenham uma opinião diferente da deles, para que a gente possa discutir, para que a gente possa abrir a mente juntos. Então, o futebol... Tem gente que chega do trabalho e que se senta para poder acompanhar a programação esportiva, falando do jogo. Tem pessoas que estão no seu setor de trabalho neste momento, ouvindo a gente falar sobre o jogo. O futebol faz parte do cotidiano do brasileiro. Aí um camarada vai lá e faz uma aposta para sua família ganhar dinheiro. E ele é absolvido. Sinceramente, não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério. Isso aqui não é para justificar que os jogadores do Cruzeiro serão condenados, não. Porque serão mesmo. Só se Deus colocar a mão. Eles serão condenados, sim. O Vitor Roque fez lá os seus gestos homofóbicos contra o time do São Paulo e ele foi punido a pagar 80 mil reais. 80 mil reais. O Bruno Henrique, ele era inocente, né? Só que ele teve que pagar uma multa de 100 mil reais. Onde é que tá a inocência nisso? Eu vou querer a indenização. Danos morais. Eu vou processar quem me levou na justiça, se eu estiver correto. Eu quero ser indenizado, eu não quero pagar a indenização. Eu tô correto, eu sou inocente. Mas o Bruno Henrique, ele tá... Gente, o Bruno Henrique, ele foi absolvido, mas foi condenado a pagar uma multa de 100 mil reais. Por quê? Se ele não fez nada. Se ele não... As mensagens estão aí. As mensagens estão aí. O Bruno Henrique mandando... O irmão do Bruno Henrique, Juninho, que todo mundo conhece aqui em Belo Horizonte, que joga na várzea aí, jogador famoso na várzea, Copa Itatiaia e afins, pedindo o Bruno Henrique pra tomar cartão amarelo pra ele ganhar dinheiro. Não, primeiro, né? Eu não sei se vocês tiveram acesso aos áudios na época que foram divulgados. Primeiro ele pede o Bruno Henrique dinheiro pra apostar. Sinceramente, cara. Ele pede o Bruno Henrique dinheiro pra apostar no Bruno Henrique que vai tomar cartão amarelo. E aí, coincidentemente, o Bruno Henrique é amarelado no jogo. Sinceramente, não dá pra levar a sério. O Vitor Roque vai ter que fazer um post e uma campanha contra a homofobia e pagar 80 mil reais. Mas os jogadores do Cruzeiro estão indo a julgamento, correndo o risco de tomar até 18 jogos de suspensão, no caso, o principal artilheiro do futebol brasileiro. Isso é insano. Isso é uma loucura. Agora, vamos pro caso do Fabrício Bruno? O caso do Fabrício Bruno é mais interessante ainda. Porque ultrapassa a casa do ridículo e do vexame da justiça desportiva brasileira. Ela é uma piada. O Tribunal de Justiça Desportivo Brasileiro é uma piada.
piada. Piada de mau gosto, inclusive, né? Porque o Fabrício Bruno, ele está participando de um lance, e aí eu vou trazer para vocês aqui o artigo em que ele está sendo enquadrado, o artigo 220 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O que define a infração de praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente. Essa conduta pode incluir impedir uma oportunidade clara de gol e a pena varia de 1 a 3 jogos de suspensão para atletas, técnicos ou de 15 a 60 dias para outras pessoas suspeitas ao Código. Definição do Código: praticar ato desleal ou hostil. Exemplo: impedir, de qualquer forma, uma oportunidade clara e manifesta de gol, pontuação ou equivalente em contrariedade às regras de disputa do jogo. A punição já disse, né? 3 partidas, pode tomar de 1 a 3 partidas. Ou suspensão de 15 a 60 dias. 2 meses. 2 meses. E nós estamos no dia 18 de novembro. 2 meses de suspensão. 1 mês de suspensão culminaria em quê? Fabrício Bruno está fora da reta final do Brasileiro e está também fora da semifinal da Copa do Brasil. E volta a jogar bola só apenas no dia 18 de dezembro. Quer dizer, hoje não é 18, o julgamento vai ser lá pro lado do dia 20 e poucos, ficaria fora de tudo. Ponto. No lance em questão, que o Fabrício Bruno está sendo julgado, ele sofreu a falta. Ele sofreu a falta no lance em que ele está sendo julgado. Eu vou repetir. Eu não vou usar, não estou usando como subterfúgio argumentativo para justificar a absolução de jogadores do Cruzeiro. Não. No caso do Caio Jorge, para mim, ele tem que ser punido. Agora, com essa robustez toda de dias, de jogos, de meses, de ano, não. Não, da forma medida. Porque ele mereceu, ele procurou. É lógico que o Cruzeiro vai brigar pela absorção do jogador. Ele tem que fazer exatamente assim, tem que gastar tudo que tem para poder absolver o atleta. Afinal de contas, ele é um ativo e o principal artilheiro do Brasil. Tem que absolver, procurar um efeito suspensivo, tem que fazer alguma coisa. Mas eu, particularmente, não vou fazer campanha contra a condenação. Isso eu não posso fazer porque eu já deixei de ser leviano há muito tempo. O Fabrício Bruno está sendo julgado e pode ser condenado por praticar ato desleal ou hostil contra o jogador do Palmeiras. Só que a realidade é que o Fabrício Bruno ganhou a frente do atacante, o atacante deu um trançapé nele também sem querer, ele cai, o atacante cai, o juiz dá falta para o Palmeiras, amarela o Fabrício Bruno, segundo, consequência, cartão vermelho, tá expulso. Mas onde é que entra o ato desleal? Onde entra o ato hostil? O ato hostil quem praticou foi o juiz. A deslealdade ela partiu do juiz. Omisso, desnecessário, vagabundo, ladrão. Partiu foi dele. Ali a minha linha de raciocínio tá de brincadeira comigo, senhor? Pense bem. Prestem atenção na atitude do árbitro daquele jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. Ele pega, expulsa o Fabrício Bruno da forma que expulsou. Depois ele procurou o Pedro Lourenço. Mandou alguém, né? Procurar o Pedro Lourenço. Para o Pedro Lourenço pedir desculpas para a torcida do Cruzeiro.
Dentro desse mesmo jogo, o Gustavo Gomes, de forma criminosa, tirou o Wanderson do restante da temporada. E sabe qual que é a melhor? Ele nem denunciado foi. E sabe o que é que me faz lembrar? Que o Lucas Romero foi denunciado sem ter sido expulso e sem ter sido flagrado fazendo nada, reclamou de forma assintosa e todo mundo faz isso. Reclamou de forma assintosa, todo jogador faz isso, mas em momento algum levantou as mãos para a arbitragem, em momento algum fez algum ato, né, que deveria ter sido feito, e ele foi denunciado, sem provas, inclusive. Mas o Gustavo Gomes, não, o Gustavo Gomes, ele passou batido no jogo. O VAR tentou fazer a parte dele, chamou a arbitragem de campo, o irresponsável, porque ele não era responsável pelo jogo, vai até o VAR e volta do VAR com a cara mais limpa, o safado dá um cartão amarelo. Coisa inédita no Brasil, diga-se de passagem. E aí a gente fica sem conseguir compreender. Qual que foi o ato hostil praticado pelo Fabrício Bruno? Qual que foi o ato desleal praticado pelo Fabrício Bruno? Não teve nenhuma dessas duas hipóteses. Nenhuma dessas duas opções, melhor dizendo. Qual foi o ato litigioso, desleal e hostil praticado pelo Gustavo Gomes? Um carrinho frontal levantando a perna acima do normal, tirando o jogador do Cruzeiro de combate por mais de 2 meses, pelo restante da temporada, e ele sequer foi denunciado pela Justiça Desportiva do Brasil. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Se o Cruzeiro sofrer condenação, tirando a do Caio Jorge, se o Cruzeiro sofrer condenação, isso é papo para abandonar. Isso é papo para poder não entrar no próximo jogo após a condenação. E aí, o que me deixa chateado, o que me deixa doente, é que os clubes não se unem. Os clubes não se unem. Eles não jogam em favor da melhoria real da arbitragem do nosso futebol. Não jogam. Gente, só precisa de um jogo. Se vocês imaginassem o tamanho do prejuízo que é. Ah, mas os clubes também tomam prejuízo. Claro que toma. Claro que toma. Mas se vocês conseguissem imaginar o tamanho do prejuízo que é se todos os clubes resolvessem não entrar em campo para a CBF, vocês não imaginam o tamanho da repercussão negativa, o tamanho do prejuízo financeiro, porque eles precisam cumprir o contrato com aqueles que compram os jogos na mão deles. Só que, né? Infelizmente, cada um olha para o seu próprio umbigo. Se roubam um outro aí, o Cruzeiro fica calado. Se roubam o Cruzeiro, os outros ficam calados. E aí nós vamos seguindo para um buraco sem fim, que não existe nenhuma perspectiva de melhora e, de fato, não vai melhorar. O que a gente pode fazer é o que nós estamos fazendo aqui. Essa é a minha revolta, o meu posicionamento acerca de todas essas tomadas de decisões. Todas elas, na minha avaliação, não são equivocadas, não são errôneas. Elas são compradas e vendidas para poder tirar o Cruzeiro da disputa. Sempre foi assim, mas agora o negócio está um tanto mais descarado. Tá tudo muito na cara de pau.